Letícia Staur entrou no tribunal sorrindo e confiante, certa de que seu plano para escapar da prisão perpétua funcionaria. Durante semanas, ela fingiu ser uma vítima. Deu entrevistas chorando na TV. Ameaças de morte. Minha família tem recebido várias. Já foram mais de 20. E inventou uma série de álibis bizarros, incluindo uma suposta dupla personalidade para esconder o assassinato brutal de seu enteado de apenas 11 anos. Você ainda ama sua mãe? Vou retirar essa pergunta, meritíssimo. Tudo bem. Não tenho mais perguntas. Letícia tinha certeza de que a lealdade de sua família a manteria livre e chegou a debochar do júri, fazendo gestos obscenos em plena audiência. Mas o sorriso cínico dela foi brutalmente apagado quando a promotoria chamou a testemunha mais importante do caso, a sua própria filha biológica. Diante de todos, a jovem subiu ao banco dos réus e revelou os segredos perturbadores que a mãe tentou esconder durante a fuga. Entenda agora como a pessoa que Letícia mais confiava se transformou na peça-chave para condená-la, e a reação devastadora da ré ao perceber que seu teatro havia chegado ao fim. Fique comigo até o final, porque o que o juiz Gregory Werner disse na audiência de sentença, depois de 21 dias de julgamento e uma montanha de evidências que ele descreveu como do tamanho do Everest, não foi apenas uma sentença. Foi um retrato de tudo o que aquele caso revelou sobre o que Letícia havia feito, por que havia feito e o que Gannon provavelmente viu antes de morrer. Tudo o que está prestes a ouvir é verificado por registros policiais, gravações de interrogatório, dados de GPS, pesquisas de celular, filmagens de câmera de segurança e transcrições do julgamento. É a história de Gannon Stout, 11 anos, Colorado Springs, que foi morar com o pai e a madrasta em janeiro de 2019 e não chegou ao fim de janeiro de 2020. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Letícia se casou com Al Stout em 2015. Al era militar do Exército Nacional, frequentemente deslocado por semanas a diferentes estados para treinamentos. Letícia tornou-se madrasta de Gannon, 11 anos, e Lena, 8 anos, filhos de Al, com a ex-esposa Landon Bullard, com quem Al dividia a custódia. Letícia também tinha a filha biológica Harley, de um relacionamento anterior. A imagem pública de Letícia era de mulher educada e capaz, bacharelado em ciência política, mestrado em currículo, doutorado em educação. Havia trabalhado como professora em múltiplos estados. Postava fotos da família no Facebook, trilhas no Garden of the Gods, sorrisos, viagens, a vida de uma madrasta presente e engajada. Para quem seguia as redes sociais, era uma família funcional e feliz. Em janeiro de 2019, a família se mudou para Colorado Springs por conta do trabalho de Al. Em janeiro de 2020, Al partiu para um treinamento em Oklahoma. Harley trabalhava numa CGNV. A casa ficou com Letícia, Gannon e Lena. Porém, o que Al não sabia antes de partir era o que estava acontecendo dentro da cabeça de Letícia naquelas últimas semanas de janeiro. Em 24 de janeiro de 2020, Letícia estava na orientação para um novo emprego quando a oferta foi rescindida por informações inconsistentes no cheque de antecedentes. Esse foi o momento que os investigadores identificariam mais tarde como o catalisador. 2 dias depois, em 26 de janeiro, Letícia levou Gannon e Lena para a trilha no Garden of the Gods. As fotos daquele dia existem, ela postou no Facebook. Depois de voltarem, Gannon derrubou uma vela e queimou parte do tapete. Letícia postou um vídeo no Facebook com Gannon chorando enquanto ela o dizia que teriam de vender coisas para pagar o concerto. Aquela cena do tapete com Gannon chorando foi a última imagem pública de Gannon vivo. No dia 27 de janeiro, Al estava em Oklahoma. Harley estava no trabalho. E no celular de Letícia, antes das 17 daquele dia, antes de qualquer coisa ser reportada à polícia, havia pesquisas no Google que os investigadores encontrariam semanas depois. Agora guarde essas pesquisas, porque elas estavam todas no mesmo celular, no mesmo dia, antes de Gannon ser reportado desaparecido. Não gosto do meu enteado. Pesquisada 2 vezes. Devo me divorciar? Me encontra um homem rico que queira alguém para cuidar dos filhos dele. Sangue jorrado por sangramento arterial. Pressão direta não controlando. Como tirar sangue de lençol? Posso pintar sobre sangue com spray?
número da delegacia do El Paso Sheriff. No mesmo período, Letícia enviou mensagens a Harley pedindo para ela comprar limpador de tapete, sacos de lixo e bicarbonato. No celular de Letícia, nas notas, os investigadores encontraram uma lista de perguntas que ela havia escrito para si mesma. No caso do menino desaparecido Gannon Stout, você pretende dizer a verdade? Você acidentalmente o machucou fisicamente? Você assassinou seu enteado? E no dia 29 de janeiro, Letícia pesquisou sites de resultado falso de detector de mentira, plataformas que permitem ao cliente arranjar um teste privado e obter resultados customizados. Às 19h do dia 27, horas depois de todas essas pesquisas, Letícia ligou para o 911 para reportar que Gannon havia saído para ver amigos e estava atrasado. Não conseguiu nomear nenhum amigo de Gannon, nem os pais deles, nem onde moravam. Gannon foi registrado como fugitivo ativo às 19h32. Às 22h, investigadores do El Paso Sheriff revistaram a casa com a permissão de Letícia. Nada de incomum. O que os investigadores não sabiam ainda é o que uma câmera de segurança do vizinho havia registrado naquele dia. Às 10h13 da manhã de 27 de janeiro, Letícia entrou numa caminhonete vermelha estacionada na garagem. Gannon entrou no banco de trás. A caminhonete saiu. Às 14h19, a caminhonete voltou. Só Letícia saiu. Você consegue ver o padrão? Nos dias seguintes, Letícia foi ao aeroporto, alugou um carro alternativo, buscou Al, que voltou de Oklahoma em emergência, e contou a ele que havia deixado o Tiguan estacionado na escola onde trabalhava. Al foi verificar. O carro não estava lá. O Tiguan estava no estacionamento de curto prazo do aeroporto e Letícia havia omitido isso. O GPS do Tiguan guardava outra informação. Durante um intervalo de 5 horas no dia 28 de janeiro, entre 19h e 22h30, enquanto Letícia dizia estar procurando o enteado. O carro havia percorrido o caminho até o Douglas County, parando por aproximadamente 12 minutos numa área rural próxima à Highway 105 e South Perry Park Road. No dia 29 de janeiro, Letícia foi voluntariamente à delegacia para uma entrevista. Chegou 2 horas atrasada com o Tiguan aparentemente muito limpo, e então contou uma nova versão. Havia dado o código da garagem para um homem chamado Eduardo consertar o tapete, e Eduardo a havia atacado, tentado estuprar e fugido com Gannon numa mala. Quando os detetives quiseram continuar questionando, Letícia insistiu em ir embora. Eu não fiz isso. Então por que eu olharia pra você e diria isso? Tipo, eu tô olhando bem nos seus olhos dizendo, eu jamais, como mãe/pai, diria isso. De jeito nenhum eu poderia dizer isso porque eu amo o Gannon. Sim. Eu não machuquei o Gannon, tá bom? A polícia tomou o celular dela e obteve o DNA dela a partir da lata de Coca-Cola que ela havia consumido na sala de interrogatório. Letícia então começou a reclamar de dor no peito e falta de ar. Foi levada de ambulância ao hospital onde, segundo registros, apresentou recuperação milagrosa. Ao receber alta, saiu do hospital sem avisar ninguém. Foi buscada por alguém desconhecido e o Tiguan ficou para ser apreendido. A polícia agora tinha o carro e o celular de Letícia. O GPS do carro confirmou o percurso até a Highway 105, Perry Park Road. O celular revelou as pesquisas, as mensagens para Harley, as notas com as perguntas sobre Gannon e a busca por resultados falsos de polígrafo. Em 4 de fevereiro, a investigação com Blue Star Forensic, um reagente químico que detecta traços de sangue, mesmo depois de limpeza, revelou o que Letícia havia tentado apagar. No quarto de Gannon, respingos de sangue nas paredes, manchas no colchão, sangue que havia penetrado pelo tapete, pelo underlayer e manchado o concreto abaixo. Havia sangue de Gannon no chão da garagem. Havia sangue no para-choque do Tiguan de Letícia, apesar de ela ter lavado o carro antes de ir à delegacia pela primeira vez. Investigadores também encontraram escovas de tapete na lava-louça, um galão vazio de vinagre e a pistola 9mm com DNA de Letícia. Os níveis de sangue nas diferentes alturas das paredes do quarto eram consistentes com múltiplos eventos distintos, não com um único ferimento, mas com uma sequência. A perícia determinaria depois que isso era compatível com as 18 facadas, o tiro e a fratura no crânio sendo eventos separados no mesmo espaço.
Os investigadores fizeram buscas extensivas na área da Highway 105, Perry Park Road. Encontraram um pedaço de compensado com mancha de sangue, cujo perfil de DNA correspondeu ao de Gannon. O atacante Eduardo estava ainda na casa quando a polícia foi fazer o relatório de fuga. Depois, Eduardo não. Na verdade, ela havia sido seguida até um Petco, e alguém deitado na estrada a fez virar, e um homem entrou na caminhonete com ela e com Gannon. Depois, o nome do homem era Quincy Brown, um fugitivo e agressor sexual cujo rosto havia aparecido recentemente nas notícias locais. Em todas as versões, Letecia era sempre a vítima sequestrada junto com Gannon, ameaçada por um homem armado, forçada a obedecer. Nenhuma versão levou a nada concreto. Todos os nomes, todos os endereços, todas as pistas que ela forneceu becos sem saída. Os investigadores continuaram a busca na área da Highway 105, Perry Park Road. Eventualmente encontraram um pedaço de compensado com mancha de sangue. O perfil de DNA correspondeu ao de Gannon Stout. Em 2 de março de 2020, Letecia foi presa em Myrtle Beach, Carolina do Sul, enquanto Harley estava numa entrevista de recrutamento. Durante a extradição para o Colorado, Letecia escapou das algemas e atacou o policial que a escoltava com uma lata fechada de Monster Energy. O grupo parou no Kansas enquanto o policial recebia atendimento médico. Al entrou com pedido de divórcio imediatamente ao chegar no Colorado em 5 de março. Em 17 de março de 2020, inspetores da Flórida faziam a inspeção bienal da ponte sobre o rio Escambia, próximo a Pace, uma das paradas da viagem cross-country de Letecia e Harley, um mês antes. Encontraram uma mala abandonada debaixo da ponte. Dentro, envolto em cobertores, estavam os restos de Gannon Stout. A autópsia revelou 18 facadas com ferimentos defensivos nos braços e pernas, indicando que Gannon estava consciente durante pelo menos parte do ataque. Tiro na mandíbula, fratura no crânio, bala alojada no crânio. A bala foi rastreada até a pistola 9mm encontrada na casa dos Stout, a arma com DNA de Letecia. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. A reconstituição que o juiz apresentaria na sentença, Letecia provavelmente esfaqueou Gannon 18 vezes primeiro. Os ferimentos defensivos mostram que ele lutou. Depois o tiro na mandíbula quando ele estava no chão. Depois a fratura no crânio, possivelmente com o cabo de uma arma ou um bastão. O sangue nos diferentes níveis das paredes do quarto de Gannon, revelado pelo Blue Star Forensic, era consistente com esses múltiplos eventos separados. O juiz disse: ele provavelmente disse algo como: você não é minha mãe, quero meu pai. E isso seria suficiente para deixá-la furiosa. O julgamento começou em abril de 2023. 21 dias de julgamento. Mais de 1000 páginas de discovery, 36 testemunhas, vídeos, chamadas telefônicas, evidências físicas extensas. A defesa alegou transtorno dissociativo de identidade, que uma personalidade alternativa chamada Maria Sanchez havia cometido o crime enquanto a verdadeira Letecia não sabia o que estava acontecendo, que havia sido um acidente, que Maria Sanchez havia atirado em Gannon pensando que ele era um intruso. Dentro do tribunal, enquanto as testemunhas depunham, Letecia deu o dedo médio para elas e para familiares presentes. O juiz a advertiu que poderia ser removida e o julgamento continuaria sem ela. Harley testemunhou. A filha biológica de Letecia, que havia ficado ao lado da mãe durante semanas de fuga cross-country pela Flórida e Carolina do Sul, que havia recebido as mensagens pedindo limpador de tapete e sacos de lixo na tarde do crime, que havia buscado a mãe numa esquina tarde da noite em Colorado Springs, sem saber completamente o que havia acontecido, Harley subiu ao banco das testemunhas e disse a verdade. O juiz diria depois, dirigindo-se à presença de Harley: a força de vontade e coragem incríveis que foram necessárias para ela entrar aqui e testemunhar são impressionantes para mim. Mas ela fez isso porque, como ela disse, era a coisa certa. E confirmou: não há evidências de que Harley teve qualquer envolvimento no crime ou no encobrimento, mas acrescentou que a traição de Letecia incluía também colocar a filha nessa posição, alguém que agora, para o resto da vida, vai carregar o peso de ter ficado ao lado de uma pessoa que fez o que Letecia fez. Você sabe quanto Gannon pesava?
Ele era bastante pequeno e frágil, então ele não chegava a pesar quase nada. Sua mãe seria capaz de carregar o corpo dele numa mala, levantar e jogar por cima de um parapeito de ponte em Pensacola, Flórida? Sim. É fácil pra você dizer isso? Não. Você ainda ama sua mãe? Vou retirar essa pergunta, meritíssimo. Tudo bem. Não tenho mais perguntas. O juiz também disse que Lena, a irmã de 8 anos de Gannon, que estava em casa quando o crime aconteceu, com o tempo ia querer saber mais sobre o que havia acontecido, e que ele esperava que ela chegasse à conclusão de que não havia nada que ela pudesse ter feito para impedir. Sobre o que motivou o crime: a perda do emprego 2 semanas antes, o ressentimento com Al ausente, o ressentimento com Landon Bullard sempre presente na vida do casal, a sensação de estar presa numa vida que não queria mais, e Gannon, um menino de 11 anos que disse algo. O júri declarou: Letícia culpada em todas as 4 contas: homicídio em primeiro grau, homicídio em primeiro grau de criança menor de 12 anos, por pessoa em posição de confiança, adulteração de cadáver humano e adulteração de evidências. Na sentença, o juiz Gregory Werner disse que em toda a sua carreira centenas de casos criminais, aproximadamente 200 júris, inúmeras sentenças, nunca havia visto fatos tão horríveis quanto os deste caso. Disse que a alegação de Didi era um desserviço para todas as pessoas que lutam genuinamente com problemas de saúde mental, porque quem sofre de dissociação real fica aterrorizado quando não consegue explicar períodos de sua vida, não passa semanas conscientemente encobrindo um crime. Não houve nenhum momento durante os minutos, horas e dias seguintes ao assassinato onde Letícia surgiu e se perguntou: por que estou carregando um corpo na minha bagagem? Isso simplesmente não é crível. Sentença: prisão perpétua sem possibilidade de condicional, mais 12 anos consecutivos por adulteração de cadáver, mais 18 meses consecutivos por adulteração de evidências. Sua conduta, neste caso, merece a punição máxima que posso impor, segundo a lei do Colorado. Assim, em relação à acusação de homicídio doloso qualificado, eu encaminho a custódia do Departamento de Correções do Colorado pelo restante de sua vida, sem possibilidade de liberdade condicional. Em relação à acusação de homicídio qualificado de uma criança menor de 12 anos por uma pessoa em posição de confiança, eu encaminho a custódia do Departamento de Correções do Colorado pelo restante de sua vida, sem possibilidade de liberdade condicional. Essas 2 sentenças serão unificadas. Se você tiver dúvidas sobre isso, pode perguntar aos seus advogados. Depois, a condenação foi anulada pelo Tribunal de Apelações do Colorado. O motivo foi técnico. Um dos jurados era sogro de um promotor adjunto do mesmo escritório que conduzia a acusação. A defesa havia contestado durante a seleção do júri. O juiz havia negado na época. O Tribunal de Apelações determinou que isso violou o direito a julgamento imparcial. A promotoria recorreu à Suprema Corte do Colorado para tentar restabelecer a condenação. Caso o recurso falhe, novo julgamento com júri inteiramente novo. Gannon teve 11 anos, um pai que amava, uma mãe que voou para o Colorado quando ele desapareceu, uma irmã que estava no mesmo teto e piadas ruins para contar todos os dias. A anulação técnica não muda nenhuma dessas coisas. O processo legal pode recomeçar. O que aconteceu naquela casa em 27 de janeiro de 2020, o que a câmera registrou, o que o Blue Star Forensic encontrou no concreto, o que a bala no crânio de Gannon confirmou, não pode ser desfeito por nenhum tribunal, em nenhum recurso, por nenhum erro técnico de seleção de júri. Gannon Stout tinha 11 anos. Gostava de Sonic, de esportes, de programação, de andar de bicicleta, de contar piadas ruins ao pai todos os dias sem falta. O pai disse no vídeo apelo publicado durante as buscas: todo dia ele precisa me contar uma piada. Ele espera ansioso para me contar algo idiota, e tenho medo de nunca mais ouvir isso. Al nunca mais ouviu. Landon Bullard, a mãe de Gannon, que havia voado do estado para ajudar nas buscas, que havia ficado dias na casa onde o filho já estava morto sem saber, nunca mais ouviu. Lena, a irmã de 8 anos que estava no mesmo teto na noite do crime, vai crescer sabendo o que aconteceu e tentando encontrar uma forma de viver com isso. E a família, os avós, os tios, os amigos que postaram na internet durante semanas,
com fotografias de Gannon sorrindo e pedindo que as pessoas compartilhassem, vai carregar essa história para sempre, sem uma resposta definitiva sobre quando a justiça vai finalmente fechar o caso, já que a condenação foi anulada e o processo pode recomeçar. O que sabemos é o que a câmera de segurança do vizinho mostrou: Gannon entrando no banco de trás da caminhonete às 10h13 da manhã de 27 de janeiro. A caminhonete voltando às 14h19. Só Letícia descendo. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? As pesquisas do Google do dia 27 de janeiro. Não gosto do meu enteado. Pesquisada 2 vezes. Sangue jorrado por sangramento arterial. Como tirar sangue de lençol. Todas feitas antes de Gannon ser reportado desaparecido. As notas no celular de Letícia perguntando a si mesma: você assassinou seu enteado? Seguidas pela busca por sites de resultado falso de polígrafo. O GPS do Tiguan, revelando os 12 minutos parados próximos à Highway 105, e Letícia voltando ao mesmo local, uma semana depois, no carro rastreado pela polícia sem saber. A filha Harley testemunhando contra a própria mãe no tribunal, ou o juiz dizendo que provavelmente as últimas palavras de Gannon foram: você não é minha mãe. Quero minha mãe. E que a expressão de Letícia quando atacou o policial com a lata de Monster durante a extradição foi provavelmente a última coisa que Gannon viu antes de morrer. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.